tarde a todos. Nós estamos aqui para mais uma atividade da Academia Brasileira de História da Enfermagem. São marcadores socio-raciais na história da enfermagem brasileira. Esse é um tema bastante atual e que, como resgata um pouco de história, é super interessante para nós da Academia estar apresentando. As nossas convidadas de hoje são duas personalidades que têm tido destaque na temática e como palestrantes até em nível nacional no momento, né? Então, é bastante atual. A gente pegou essas pessoas no momento, no auge, no crescimento ainda de suas carreiras, digamos assim, de militantes, e que estão tendo muita visibilidade. A primeira convidada será a professora Gisele Tertuliano, que ela já colocou uma apresentação ali na sua apresentação, e ela é enfermeira, cientista social e doutora em saúde coletiva. Gisele, então, assim, te convido a falar mais um pouquinho de ti, porque assim, é sempre encantador te ouvir e ultimamente tem estado muito presente em toda a mídia, né? Está ficando uma estrela para nós, está brilhando bastante. Então, assim, é muito importante isso. E a enfermagem brasileira precisa dessa conversa, desse posicionamento, né? Está mais à frente nessa temática de racismo e de antirracismo. Então, está contigo. Tu tens aquele tempo que combinamos para a tua apresentação, para depois nós ouvirmos a apresentação da doutora Alva. Boa noite, então, a todos, a todas e a todos. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer ao doutor Joel também pelo convite, cumprimentar a doutora Alva Helena por estar comigo dividindo essa noite, agradecer a todos os membros da Abradenf e todos os presentes mais uma vez. Então, eu sou a Gisele, né? Eu sou enfermeira, formada aqui no Rio Grande do Sul, na UBRA de Canoas. Constituí, então, toda a minha carreira na área da saúde coletiva, né? Sou pesquisadora, docente e enfermeira assistencial da área de vigilância epidemiológica. E os meus estudos relacionados à questão de racismo em saúde, mas particularmente em relação à interseccionalidade e saúde, né? Surgiram, então, com a minha pesquisa de doutorado voltada para a transmissão vertical da sífilis, né, e todos os marcadores sociais da diferença relacionados ao binômio mãe-bebê. Eu, na verdade, né, eu e a Alva, né, temos, na verdade, um interesse especial por visibilizar pessoas negras, né, ao longo de toda a história da enfermagem e, inclusive, também inspirar novos profissionais, principalmente as pessoas, né, que buscam estudar essa questão de todas as interfaces, né, sobre a saúde da população negra e os profissionais que exercem esse cuidado também. Então, eu quero começar a apresentação, quero já pedir desculpas de antemão, porque tive alguns problemas técnicos aqui com a minha internet e o carregamento do arquivo. E, então, eu quero começar, eu quero ver se eu consigo colocar no modo de apresentação, que acho que fica melhor. Bom, mas se não der, tudo bem. Eu quero começar falando do conceito, né, de interseccionalidade, né, para que a gente possa entender, né, todos esses marcadores socio-raciais que interferiram na questão da história da enfermagem, né, ao longo de todos esses anos, né, esses séculos. A própria questão, né, do conceito de interseccionalidade, né, ele surgiu, então, a partir de uma necessidade no pós-guerra, né, para que entendêssemos, né, a questão do gênero e as suas representações a partir do feminismo.
justamente porque existem, né, desigualdades de gêneros e elas precisam ser olhadas sob esse olhar. Na primeira perspectiva surgiu a partir do feminismo de uma forma geral, constituído por mulheres não negras, né? Mas nós temos o microfone aberto. Mas nós temos o feminismo negro, então, como um dos dispositivos teóricos na área das ciências sociais, né, e também na área da saúde. Justamente para nós questionarmos, né, esses sistemas que constroem e representam a subordinação de mulheres. Nós estamos falando da enfermagem como uma profissão essencialmente feminina, né, e essencialmente constituída no seu nível médio por mulheres negras. Então, é importante nós trazermos esse recorte, né, racial e interseccional para essa discussão. Judith Butler, por exemplo, né, argumenta sobre a necessidade da desconstrução desse sujeito e da sua ampliação na sua representação. Desconstruir os sujeitos que foram, na verdade, constituídos e balizados dentro de uma concepção hétero, cisgênero, normativa, patriarcal e europeia. Então, é para isso que a interseccionalidade surge, para desconstruir e trazer um novo olhar sobre os sujeitos. Então, a gente parte do entendimento de que a categoria mulher, né, é uma variável histórica. Conforme a humanidade evolui, conforme a sociedade evolui, essa mulher também sofre modificações, do quanto que é importante nós termos esse olhar interseccional. Pensando então que a natureza humana ela não é essencial, mas socialmente construída, né, influenciada por vários marcadores sociais da diferença, como por exemplo classe, raça, gênero, geração, classe social. Né? Angela Davis, né, no seu próprio livro, né, Gênero, Classe e Raça, né, nos remete a essa reflexão. Então surgiram diversos estudos sociológicos voltados para essa compreensão e análise interseccional. Eu justamente estou dando essa introdução para que depois a professora doutora Alva possa, né, estabelecer essa relação junto aos profissionais da enfermagem, somente os profissionais negros da enfermagem. Então, que a gente possa, dentro da constituição de sociedade, de saúde, de serviços de saúde, articular essas diferenças e saber que esses marcadores sociais constroem desigualdades. Porque, enquanto mulheres profissionais da enfermagem, nós não somos iguais. Nós temos diferenças, sob o ponto de vista de gênero, de raça, de sexo, de classe, de geração, e esses marcadores precisam ser analisados separadamente, a partir daí a gente construir um projeto de equidade. Ainda é importante pensar, né, conforme Kimberly nos seus escritos de 1989, pensando então que esse conceito da teoria crítica de raça, né, foi constituído então por ela para que justamente a gente não colocasse todas as pessoas e todos os indivíduos, né, dentro de uma mesma análise, dentro de uma mesma construção histórica. Por isso, então, que as mulheres negras nos anos 80, né, reconheceram as diversas formas de opressão vividas por mulheres e, consequentemente, o feminismo branco, né, passou a ser visto, então, como uma categoria diferente do feminismo negro, porque as mulheres brancas, né, têm uma situação de classe social diferente, de privilégios, né, que mulheres negras não têm. A origem do modelo civilizatório, escravocrata, excludente, promotor de violência e desigualdades, né, não permite que a gente tenha o mesmo olhar sobre a perspectiva interseccional e feminista de mulheres brancas. Então, por isso que nós tivemos que nos organizar para justamente entender a nossa contribuição na sociedade a partir desses marcadores.
ele também, né, foi falado, né, em 2002 com a Kreutzmann, justamente para que a gente pudesse permear, né, esse processo de subordinação que é tão peculiar dentro da profissão da enfermagem, mas eu não vou nesse momento falar sobre isso, que a professora Alva vai aprofundar esse tema com vocês. As mulheres negras, então, elas são atingidas por um cruzamento de discriminações múltiplas, né, que afetam, né, todo o seu trânsito na sociedade. E aí, justamente por isso, por esse modelo civilizatório, que é a matriz colonial do poder. Essa matriz colonial do poder, ela foi constituída justamente a partir de um modelo de humanidade, né, que seria o quê? O do belo, o do próspero, né, tratando, então, pessoas indígenas e negras como selvagens, como incapazes, né, e a partir desse processo, né, de escravização e de dizimação também dos povos originários indígenas. Então, todo esse sistema de opressão, né, que existe na nossa sociedade, né, ele se cruza, então, com outras manifestações, né, de preconceito, né, como a xenofobia, o capacitismo, o racismo, o machismo, a homofobia e o classismo. Cabe, então, nós ressaltarmos, né, que todas essas relações que eu acabei de comentar, elas são geradoras de opressão, de desigualdade, de discriminação, de sofrimento, e também são geradoras, né, de empoderamento e de atitudes mobilizadoras, né, tanto no contexto individual como no contexto coletivo. Tem uma amiga que ela sempre usa a frase, né, resistir para existir, e é isso que as mulheres negras fazem, é isso que a enfermagem brasileira está começando a fazer dentro dessa perspectiva de profissionais negras, justamente para que a gente possa mostrar toda a nossa potencialidade, todo o nosso valor, né, dentro desse contexto de opressão e de desigualdades, né? A minha própria figura, né, enquanto mulher negra, né, que concluiu o doutorado no ano de 2021, que deu um intervalo de 10 anos entre o mestrado e o doutorado, trabalhando, pagando, né, cada mensalidade, é justamente uma manifestação, né, de contrapor esse sistema de opressão, de desigualdade, de discriminação, para seguir um objetivo, né, que é dar visibilidade para as nossas potencialidades e poder inspirar, né, jovens, principalmente negros, nessa perspectiva de que a ciência é para todos, que o conhecimento é para todos e que a gente precisa construir políticas públicas saudáveis também geradoras de oportunidades para quem quer, né, para que nem todos vão querer, mas para quem deseja que todos tenham esse direito de fazer as suas escolhas, oportunidades, direitos e conquistas, né, para a população. Na América Latina, né, nós temos um recorte, a gente fala de sul global, né, que essas categorias de raça, gênero e sexualidade também surgem também a partir dessa matriz colonial, porque a gente está falando de uma realidade mais próxima, né, do Brasil, e que reproduz um saber e um poder eurocêntrico. Então, assim, como a gente tem Angela Davis para falar para nós, né, desse recorte interseccional, Patrícia Hill Collins, né, aqui na América Latina a gente tem Lugones, né, para trazer essa reflexão, né? E que organizou um modo, então, que essas diferenças corporais foram produzidas criando hierarquias entre corpos. E se a gente for falar, por exemplo, dentro da Constituição da enfermagem, né, como que se deu a exploração dos corpos negros, por exemplo, na pandemia da Covid-19? Quem foi que mais morreu na pandemia da Covid? Quem é a linha de frente no cuidado aos pacientes, dia a dia nos hospitais, mas ficou muito mais evidente
na enfermagem, os problemas de EPI que houveram no início da pandemia, de compra de equipamentos de proteção individual adequados, expôs a quem? Quem foram os profissionais que morreram? Então, é isso que Lugones fala, que esse recorte interseccional, ele traz diferença nos corpos, porque os corpos, eles são políticos, e essa hierarquia vai fazer que esses corpos marcados por diferenças, né, uns terão mais privilégios e outros menos, né, e quando a gente fala de saúde, a gente está falando de exposição, a gente está falando de adoecimento, a gente está falando de doença ocupacional, e a gente está falando de morte também. Maria Lugones, então, define, então, que a colonialidade, né, desse poder, né, instituído, então, por esse modelo eurocentrado, né, patriarcal, cria, então, uma categoria, então, de poder sobre esses indivíduos, né? Então, por isso que a gente tem um marcador da raça, gerador de racismo, né? O classismo, por falta de oportunidades a pessoas, né, pobres, né, situação de miséria, de vulnerabilidades individuais e sociais, o próprio sistema de saúde vulnerando essas pessoas, quando a gente fala da questão de vulnerabilidade programática, quando nós falamos do machismo, quando nós falamos do sexismo, né, quando nós falamos da própria questão desse conceito, né, de poder, que ele é heterossexual, ele é cisgênero, né, então todas essas questões permeiam, né, o nosso fazer e o nosso ser de enfermagem, né, e mesmo nós estamos no ano de 2022, né, a gente reproduz esse modelo, né, colonial. Então, para falarmos, né, do feminismo, então, decolonial, que é justamente a gente contrapor esse modelo imposto, né, esse modelo de humanidade que chegou até né, o nosso país nos princípios, né, do descobrimento e que, na verdade, foi perpetuado com o processo de escravização brasileira, né? O feminismo negro traz, então, essa perspectiva, então, decolonial, para que a gente transgrida, para que a gente reconstrua, para que a gente quebre paradigmas, né? Para que, primeiramente, a gente possa compreender como esses processos foram instituídos, né? De negar a humanidade, né? De negros, indígenas, de mulheres, de crianças, de idosos, né? Então, é essa reprodução que permeia hoje. Se a gente for falar, a gente está falando aqui de feminismo, mas se a gente for falar de masculinidades, por exemplo, nós estamos nessa mesma linha interseccional, de entender que esse modelo atinge homens e mulheres também, né? Então, a gente poderia, por exemplo, falar da invisibilidade, por exemplo, dos homens que estão atuando na enfermagem, né? Então, assim, sobre um olhar de masculinidade para compreender que esse homem é invisibilizado pela falta de representação dele, né? Por quê? Porque ele sofre um marcador hegemônico, né? Que é, muitas vezes, a figura do homem de outras profissões, né? No caso, vamos falar da medicina, que hierarquicamente são superiores à enfermagem, que a sociedade constituiu como sendo superiores à enfermagem, não que ela seja, mas esse mesmo modelo colonial instituiu a hegemonia, que faz com que determinadas profissões estejam numa posição de subalternização em relação a outras. E aí a gente tem também retratos, né, de violência histórica, né, que provocam, então, um movimento de resistência, e esse movimento de resistência, ele é liderado, né, por mulheres. Se nós formos falar do Sistema Único de Saúde, né, como é que ele foi concebido, como que o movimento da reforma começou a crescer por classes populares e liderados por mulheres. Então, esse é o papel, principalmente, da América Latina, né, das mulheres fazerem esse movimento, né, de contrapor esse modelo, né, que
que está imposto, é justamente uma tentativa de resistir a todas essas pressões, né, e opressões. Os estados, então, latino-americanos, né, eles têm marcas profundas, né, e até hoje reproduzem essa colonialidade, através, então, da estabilização política e econômica das elites brancas masculinas heterossexuais. Este processo, então, implicou no apagamento das populações que não se encaixam nesses parâmetros, nesses valores, né, de família patriarcal, heterossexual, branca, sendo essa fonte, então, o sinônimo dos ideais de civilidade e de modernidade, como eu falei, a questão da matriz colonial do poder. Essas desigualdades, né, de gênero permeiam intensamente, então, a sociedade brasileira e impactam de maneira negativa as relações interpessoais. O acesso aos direitos e aos processos de reprodução social trazidos nos modos de vida e trabalho das mulheres. Então, acaba sendo liderado por mulheres esses movimentos. Vamos falar dos movimentos que já existem de ascensão, por exemplo, da enfermagem negra, né? Então, assim, nós temos as leis de cotas que garantiram, né, a possibilidade de que jovens negros, de que mulheres e homens, né, buscassem ensino da graduação. E aí existem marcadores que dificultaram essa trajetória acadêmica. Bom, concluída a graduação, vem toda uma necessidade e um desejo de buscar formação profissional, e a especialização, o mestrado, o doutorado, a inserção desses professores, desses mestres, desses doutores dentro das universidades, dos centros universitários, das faculdades, Brasil afora. Então, a gente não pode deixar de considerar que mesmo a partir da construção acadêmica, né, sempre existirão barreiras, sempre existirão formas de oprimir e desencorajar pessoas negras, né, para a busca desse resgate, né, que nos foi tirado a partir desse processo caótico e desumano que foi, né, a escravização brasileira. E é claro que isso causa um impacto negativo, né? E aí a própria questão da saúde mental, né, das pessoas. Então, a criação como que eu vou dizer, de processos assim de rotulagem, né? De dizer que mulheres negras são reativas, de que mulheres negras estão sempre brigando. Mas não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de atitudes de resistência, de mostrar que nós temos voz e que nós temos direito, né, de conquistar os espaços, né, que nós desejamos. Essas discriminações, então, elas estão presentes, né, na identidade e nas interações da nossa sociedade. E aí, então, falando especificamente, né, não querendo ser repetitiva, né, as mulheres negras sofrem discriminações raciais e de gênero, né, bem como essas estão refletidas e amplificadas por outras derivações, né, de posições históricas e econômicas, bem como, né, laborais, estéticas e afetivas. Então, a mulher negra sofre etarismo, por exemplo, né? Então, assim, ela daqui a pouco, sei lá, ela está desempregada, só que aí ela já tem 45 anos, né? E vão dizer que ela é muito velha para ocupar determinados cargos. Mas isso, além do etarismo, tem a carga do recorte racial, né? Mesmo caso, a busca pelo emprego, onde que você mora? Bom, se eu moro num local mais distante, não, mas o empregador só oferece uma passagem, e a segunda para ela conquistar o desejo, né, de ter aquela vaga de emprego. A questão estética, né, do jargão, né, preconceituoso e racista de falar de boa aparência. O que é boa aparência? O que é padrão para dizer, né, que determinadas tipos de mulheres, né, têm boas aparências e que outras não têm, né? De que a gente está falando que a aparência é essa? Novamente, desse modelo, né, eurocentrado, patriarcal, heteronormativo, né, que discrimina quem é diferente daquele modelo imposto.
Então, era isso que eu tinha até o momento para falar com vocês. Muito obrigada pela atenção até o momento. Que bom te ouvir. Muito bom. Vamos passar, então, para a professora Alva. Gostaria de falar alguma coisinha sobre a professora Alva antes. Então, Alva Helena de Almeida é o nome completo. É mulher negra, ela se define assim, está usando a biografia que ela nos forneceu. Mulher negra, ativista em defesa irrestrita do SUS público, de qualidade sem racismo, integrante de articulação nacional da enfermagem negra, ANEM, está presidente da Soweto Organização Negra. O SUS, para ela, representa a maior conquista da população brasileira e a defesa da enfermagem é um compromisso com a justiça, a dignidade profissional e a defesa de direitos do maior contingente de profissionais do setor da saúde, maioria de mulheres negras. Sou servidora pública aposentada, bacharel em enfermagem e obstetrícia, licenciada em enfermagem, mestre em saúde pública e doutora em ciências pela Universidade de São Paulo. Acumulei experiência na educação profissional e permanente no quadro de profissionais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Então, professora Alva, espero que a senhora complemente, então, essa pequena biografia e, a partir de agora, então, está com a senhora. No momento que for necessário compartilhar a tela, avise que eu faço. Está bem. Obrigada, professor Joel. Boa noite a todos e todas. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui discutindo um assunto tão provocador para quem está no ativismo, né? Então, eu me considero uma ativista de enfrentamento ao racismo na saúde, na enfermagem em particular. Agradeço também aos meus ancestrais por me possibilitar resistir até esse momento e continuar enfrentando essa problemática. Parabenizo a doutora Gisele pela apresentação anterior. Eu vou fazer um pequeno comentário, ali nós combinamos um pouco a estrutura dessa apresentação, dessas nossas falas. Em alguns momentos elas vão se sobrepor, a ideia não era essa, né? Mas eu vou tentar avançar a discussão para além deste conteúdo de base que ela trouxe, que é a interseccionalidade. É isso. Você pode colocar a apresentação, por favor? Obrigada. Eu fiz uma apresentação bem simples, terminei agora à tarde, então peço desculpas aí pela simplicidade. A partir da abrangente apresentação e resgate histórico que a doutora Gisele fez sobre interseccionalidade, eu os convido, então, para fazer a leitura do perfil da enfermagem brasileira a partir desse conceito. Então, eu começo te solicitando. Considere o seu conhecimento inicial ou aprofundado sobre interseccionalidade e analise o perfil da enfermagem brasileira. E aí eu pergunto, quem somos nós, né? Que dados nós temos? Temos apenas o mais novo material que temos sobre esse perfil, foi uma publicação da Fundação Oswaldo Cruz e do Conselho Federal de Enfermagem em 2017, que ao pesquisar o perfil de 1.800.000 profissionais da área de enfermagem, descreve este perfil da seguinte forma: 85,1% de mulheres, né, o que sabemos e já foi dito. 1/4 dessa força de trabalho é ocupada por graduados, então são os enfermeiros, enfermeiras e obstetrizes.
3/4, 77% são os técnicos e auxiliares de enfermagem. Nesse conjunto, quando perguntados sobre raça e cor, 53% dessa força de trabalho se identificou como pretos e pardos, configurando, então, segundo aquelas categorias do IBGE, né, a categoria negra. 42% se identificaram como brancos e 0,6% como indígenas. Quando nós analisamos por categoria profissional e a instituição formadora, vejam as diferenças. Então, nós temos 57,9% de profissionais brancas e brancos, lembrando, então, que somos apenas 23%. Neste grupo, 37,9% são profissionais negros. Quando diz respeito ao acesso à graduação, somente 35% desse contingente acessou a universidade pública, explicitando o quanto a enfermagem no país ainda é uma profissão elitista. 57% acessou através da instituição privada e 4,6% da filantrópica. Já no nível médio, auxiliares e técnicas, 57,4% se identificaram como pretas e pardas, são as negras, comparados com 37,6% de brancas, e o percentual das indígenas é o mesmo, 0,6%. Com relação à formação, 16% apenas desse contingente acessou a formação em instituições públicas. 72% acessou na iniciativa privada e apenas 6,2% nas instituições filantrópicas. Bom, então, o próximo slide, por favor. O que eu quero mostrar aqui com esse perfil é que nós estamos materializando o que nós estamos discutindo como esta matriz de desigualdades num determinado grupo social. E quando você vai ler com mais, digamos, não é intensidade a palavra, mas com mais qualidade, vamos dizer assim, você vai identificar exatamente essas diferenças, esses marcadores. Agora, o porquê isso aconteceu, né? O que levou a este resultado que ainda persiste em retratado em 2017, persiste até hoje. Vamos lembrar que no final do século XIX haviam mudanças econômicas e sanitárias no país, houve um projeto de modernizar o quadro sanitário brasileiro e as instituições dos serviços de saúde. Decidiu-se, então, pela profissionalização do pessoal, dos práticos de saúde daquela sociedade. Então, o primeiro curso é de 1890, e o que é mais marcante, né, na historiografia brasileira é o curso da Escola Ana Nery, criado em 1923, que definiu, então, como perfil de acesso das candidatas ser mulher, ser branca, ter curso normal, ser indicada pela sociedade, ter um perfil vocacional para o cuidado, ser cristã, tem bons costumes. Bom, nós estamos falando de décadas após a abolição, né, processo pós-período colonial, início da industrialização, e onde
a maioria da população não tinha acesso à educação, e as mulheres muito menos. Então, esses critérios excluíram a grande maioria dos operadores da saúde naquele cenário histórico. Então, este curso em particular excluiu a participação de homens, mulheres negras e indígenas, mulheres pobres, de uma maneira geral, sem escolarização, num ideário, né, eugenista, já comentado, de que determinados grupos não representariam o padrão desejável e humano. Tá? Então, os grupos sociais negro e indígenas não estavam adequados a esse perfil, né? Eram vistos como inábeis, né? E incivilizáveis. Era essa a construção. Além disso, a própria organização do trabalho na enfermagem, segundo o modelo nightingaliano, reuniu, eu estou no slide 2, reuniu mulheres, só mulheres, maioria de mulheres, separando as suas atividades pela escolarização. Mas, estranhamente, mulheres com menor escolarização ficaram responsáveis pelos cuidados diretos. E mulheres escolarizadas, aquelas requeridas no perfil, eram, então, responsáveis pela supervisão, pelo ensino, pelo planejamento, configurando aí o que denominamos, reconhecemos como a divisão técnica e social do trabalho na enfermagem. Continuando o aspecto histórico, a ampliação dos serviços de saúde nas décadas seguintes requereu a entrada de mulheres pobres nos serviços de saúde, porém ocupando postos subalternizados. Então, você tem um ingresso de uma população empobrecida, né, uma população pobre e de menor escolaridade, e nos anos seguintes, nas décadas seguintes, houve ainda um incentivo no país pelo desenvolvimento de cursos profissionalizantes, aqueles cursos voltados para a população que precisa trabalhar para sobreviver e não tem como, não tem ou tem dificuldade, né, ou não está no seu projeto o acesso à universidade. Então, slide anterior, por favor. Está mudando sozinho? Não. Então, não. O slide 2, eu acho que eu estou no 2 ou no terceiro, Joel. Quem está mudando, por favor? Volta, está indo para frente. Eu preciso que retorne. Retorne mais um. Retorne mais um. Aqui. Ainda não, está indo para frente. Por favor. Volte, 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 volte. Vamos voltar no começo da apresentação? Acho que slide 2 ou 3 é o... Então, volta no slide 3, por favor. Eu vou abrir minha apresentação aqui. Aí, slide 1, pode mudar. Slide 2. Ai, para. Pode voltar no anterior, por favor. Bom, mas aí, aqui que eu estava.
Então, o que eu estava dizendo é que o incentivo à instalação e desenvolvimento dos cursos profissionalizantes consolidou essa diferença de classe e de raça na enfermagem brasileira, né? Estruturando este perfil publicado em 2017 e o que nós denominamos de estratificação social dessas mulheres, desses profissionais. Por que estratificação? Né? E qual é este conceito? Nós estamos falando de uma dificuldade de grupos sociais se movimentarem ao longo de décadas na estrutura social do país. Então, o que nós estamos mostrando aqui, através da interseccionalidade, dessa matriz analítica, é que as mulheres negras permaneceram, então, na base da pirâmide organizacional do setor saúde. O próximo slide. Mais o próximo, por favor. Ele está congelando, é? Está paradinho aqui. O que está acontecendo? Agora a tela mudou de cor, eu não consigo saber o que é que aconteceu. Ok, começou a gravar novamente. Então, a partir da fala da Gisele, eu digo que analisar esse perfil a partir da ferramenta interseccionalidade nos possibilita munirmos, utilizarmos uma lente que amplia a compreensão dessas inter-relações dentro de um grupo social. Nós estamos falando do grupo de mulheres. No entanto, quando você analisa a partir do conceito da interseccionalidade, você vai identificar desigualdades neste grupo, né? E essas desigualdades, elas não devem ser analisadas na perspectiva da somatória dessas categorias e nem na sua leitura isolada. É preciso interpretar mesmo nessa intersecção, nessa conjunção de marcadores. Algo que Gisele já falou, vale a pena eu comentar que essas desigualdades no mercado de trabalho são apontadas por feministas negras desde a década de 80. Então, eu estou citando Lélia Gonzalez aqui, uma publicação de seus estudos em 2010, mas ela está falando na década de 80, e Sueli Carneiro em 2003, reconhecendo, então, que essas desigualdades, quando relacionadas ao grupo social negro, ao grupo de mulheres negras, configura o que é denominado marcador do feminismo negro no país. Na enfermagem, esse padrão mantém, por dados mais recentes, identificamos essa hierarquia na configuração desse grupo profissional, Mulher branca no topo, mulheres não brancas, negras, indígenas na base dessa organização, e no meio dessa estrutura nós temos nessa ordem homens brancos e homens negros. Então, temos mulheres brancas, mulheres amarelas, depois homens brancos, homens negros e mulheres negras e indígenas. É essa a estrutura. Então, a interseccionalidade, conforme já foi dito, é uma estrutura que te permite uma análise teórica, mas ela também te provoca, te chama, te implica para um projeto, uma categoria prática, de intervenção. Então, próximo slide. Não basta só analisar o cenário, é preciso intervir. Por isso, então, a discussão a partir do feminismo decolonial, nessa ideia de enfrentamento dessas desigualdades, a ideia de que
nós precisamos intervir para além da produção do conhecimento, ou na produção do conhecimento, rompendo o entendimento de que existe uma visão única de interpretação dessa realidade e construir produções que tenham uma perspectiva pluriversal, né? Eu me apoio a exemplo do que Gisele apresentou, dos autores do Sul Global, pesquisadores latino-americanos, caribenhos e feministas, como ela citou Lugones, que discutem estratégias de enfrentamento a essas hierarquias, essas posições de poder que implicam em prejuízos materiais e simbólicos. Materiais, né, pensando nessa estrutura estratificada, e simbólicos pensando no sujeito, no seu saber, na sua subjetividade. Então, segundo uma produção de uma colega enfermeira, pesquisadora, professora, o momento da decisão sobre a profissionalização da enfermagem no país, ao impedir a entrada de mulheres pobres não brancas, ela provocou o que ela denominou de uma ruptura epistemológica entre o pré-saber e o fazer e o saber científico, né, apresentado pelo modelo nightingaliano. O único, então, reconhecido a partir deste momento como o conhecimento científico verdadeiro, que ainda é predominante na área da enfermagem. E essa ruptura epistemológica, ela invisibiliza os sujeitos, né, e os seus saberes. Então, o que diz Carvalho é exatamente isso. O que se fazia antes deixou de ser útil, deixou de ser válido, e junto com este apagamento dos saberes, foi junto os sujeitos. Eles desaparecem, então, eles se tornam invisíveis enquanto seres produtores de conhecimento. Próximo, por favor. E aí, ao falar com colegas que se dedicam à história da enfermagem, eu faço uma provocação, né? Que nós estamos falando da historiografia ou nós estamos falando da história ou estamos falando da historiografia, né? São conceitos que eu me aproximei e que vale a pena a gente trazer aqui justamente por conta da atuação específica dos sujeitos, né, dos profissionais, colegas que estão na academia brasileira. Então, eu diria que, segundo, né, a produção de historiografia é definida como a produção dos historiadores a partir de suas visões e interpretações. É um discurso sobre a história. Então, na atualidade, sujeitos recontam os fatos históricos a partir de outras relações sociais, de outros lugares, de visões de situações de exploração, de invisibilidade, de subalternidade, que resultam na revelação de protagonismo, né? Você identifica sujeitos que contribuíram para essa história e que não aparecem nesta história clássica, formal. Então, do ponto de vista do currículo, nós podemos dizer, né, segundo alguns autores, currículo é uma estrutura de mediação do conhecimento na educação que representa escolhas, né? Só que essas escolhas não são aleatórias, elas vão depender da bagagem teórica que nós optamos por trabalhar
assim como de conteúdos de saberes que você opta por apresentar. Mas, ao fazer essa escolha, você corre o risco de reproduzir essas hierarquias na produção do conhecimento relacionado a esse poder, a esse ser subalternizado, ou você escolhe ampliar essas bases e essas visões que estão presentes na sociedade. Então, essas escolhas não são aleatórias, elas não são ingênuas, e elas representam disputas, né, conflitos, diferentes visões. Isso é importante sabermos. Para a enfermagem, eu vou citar como colonialidade a persistência dessa lógica de desumanização do sujeito, tanto no nível técnico do ensino como na graduação, o reconhecimento apenas do modelo nightingaliano como conhecimento universal verdadeiro para a enfermagem dita moderna e ocidental, né? Florence é a referência, mas no seu cenário histórico, né, ela não era a única que produzia cuidados de enfermagem. Então, existe a necessidade de tomar decisões, que são decisões políticas, no sentido de ampliar o cenário desses sujeitos, dos conhecimentos produzidos por eles e das suas práticas, que contribuíram lá no passado e que contribuem ainda no presente para a produção de cuidados. Essas decisões vão impactar linha de pesquisas, né, e de forma cíclica, vai aprimorar e vai ampliar o leque de cuidados prestados na nossa área profissional. Próximo. Já existem algumas experiências, alguns projetos de enfrentamento da colonialidade, né? E eu trago aqui uma publicação que denominou-se, então, Refundação Étnica, Racial e Epistêmica das Universidades Brasileiras. Então, como já foi dito pela Gisele, a política de cotas, ela trouxe para o cenário universitário a presença de alunos não brancos, negros, indígenas, mestiços, né? E isso traz para dentro desse ambiente algumas tensões, né, justamente para modificar esse currículo cujo padrão é aquele, né, eurocêntrico, cristão, heteronormativo, etc. Além do movimento pelas cotas, a Universidade de Brasília, em dois momentos, 2010 e 2018, organiza o que ela chamou, e movimento esse que se estendeu para outras 9 universidades brasileiras, o momento das cotas epistêmicas, o que eles denominaram de atual movimento de encontro de saberes. O que é isso? É uma articulação, uma organização dessas universidades no sentido de trazer outros saberes para além desse saber, no nosso campo de atuação de formação, o saber biomédico, como o único, o verdadeiro e o universal. Então, são convidados mestres e mestras dos povos tradicionais, né, indígenas e quilombolas, das culturas populares, para que tenham acesso à universidade para relatar as suas experiências nas diversas áreas de atuação e de produção do conhecimento. Esses indivíduos, esses sujeitos, como eu gosto de
utilizar como conceito, eles são agraciados com o título de doutores honoris causa e contribuem, sem dúvida, né, para a ampliação desta visão, desse leque de conhecimentos. Sai desta visão universal para cosmovisões, né, e de uma pluriversalidade. O próximo. E aí eu senti necessidade de trazer algumas personagens, então, da historiografia da enfermagem mundial e brasileira. Então, alguns pesquisadores, eles contribuem para a produção do conhecimento, buscando novos fatos, novas relações sociais e trazendo sujeitos que estiveram nos cenários de construção da enfermagem mundial e da brasileira em particular. Uma delas é a Mary Jane Siakol, é uma enfermeira jamaicana que ela aprendeu a praticar os cuidados de saúde a partir da medicina tradicional que a sua mãe praticava, com plantas e ervas, cataplasmas e outras tecnologias. Por ocasião da Guerra da Crimeia, em 1854, então, ela se apresenta para o exército britânico para participar da equipe, para compor a equipe de Florence. E ela foi recusada. Ela foi recusada por conta daquele ideário, né, eugenista, né, darwinista, que ocupava, né, o cenário e a ideologia da época. Ela não se conformou com isso, ela arrecadou fundos, montou um hotel e ela acolhia os soldados feridos. Então, nesse hotel, ela oferecia alimentação e os cuidados à saúde desses feridos. E ela teve reconhecimento do Exército Britânico. Não teve reconhecimento da historiografia da enfermagem, só mais recentemente. Ela é referência para as práticas culturais e também tinha saberes no combate às endemias de febre amarela e de cólera na Jamaica e, agora eu não me lembro se é Haiti. Ela foi homenageada em 1991 com a Ordem ao Mérito Jamaicano e tem uma estátua de bronze erguida diante do Hospital St. Thomas, em Londres. Aqui eu estou citando a Oliveira, uma pesquisadora nossa, brasileira, carioca, que recentemente desenvolveu uma pesquisa de mestrado a respeito de Mary Siakol. Então, Mary Siakol, na historiografia da enfermagem mundial, ela está para a figura de Florence Nightingale. Elas estiveram no mesmo cenário, na mesma época, tinham saberes. Só que uma é esta que nós conhecemos e que referenciamos, e a outra passou praticamente a vida toda invisibilizada. Ela é reconhecida pós-morte. O próximo. Eu vou falar daqui para frente de personagens brasileiras. E a Maria José Barroso, conhecida por Maria Soldado, é uma mulher negra, doméstica, ela era cozinheira. Ela se voluntariou com outras mulheres negras na Legião Negra ou das Pérolas Negras na Revolução Constitucionalista de 1932, onde São Paulo foi combater ali no Paraguai. Ela nasceu no interior de São Paulo em 1895, faleceu em 1958 e foi homenageada nesta revolução, ao final da revolução,
como mulher símbolo de 32. É considerada precursora da enfermagem moderna no Brasil, mas morreu no anonimato, vendendo doces em frente ao Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, é uma figura uma personagem que tinha saberes ao desenvolver a prática de enfermagem no país. Uma outra personagem invisibilizada na nossa historiografia, próximo, eu não me lembro agora quem é. Próxima, já. Próximo slide. Eu vou falar de Dona Ivone Lara, a enfermeira Ivone Lara da Costa. Ela foi enfermeira, uma das primeiras mulheres a cursar ensino superior no país, em 1943, e é conhecida como sambista, e também foi assistente social, atuando no campo da saúde mental. Ela inovou o trabalho no Hospital Psiquiátrico de Engenho de Dentro, desenvolvendo práticas humanizadas, aliando o cuidado e arte, envolvendo pacientes e familiares durante aproximadamente 30 anos. Ela foi companheira de Nise da Silveira, né? A médica recentemente homenageada no país, que revolucionou o atendimento psiquiátrico no Brasil. Porém, ela tinha a dona Ivone Lara, essa enfermeira, Ivone Lara, como sua parceira de trabalho. E pouco sabemos disso na história da enfermagem no país. A próxima personagem é a enfermeira Rosalda Paim. Rosalda Paim nasceu no Rio de Janeiro, iniciou a sua graduação em 1947, ali contemporânea, né, da dona Ivone Lara. Ela tem um currículo bastante denso, né, vasto, com várias especializações, e ela tinha uma experiência no sentido de romper a ideia, né, e os saberes do modelo hegemônico curativista na saúde pública. Ela trazia conceitos novos para aquele cenário, né, de prestação de cuidados e de estrutura de serviços ainda não configurado como um sistema de saúde, como nós conhecemos hoje. Mas ela já trabalhava com conceitos de integralidade, humanização, hierarquização do serviço, referência e contrarreferência. Há dados que afirmam que ela exerceu um papel de destaque na modernização da enfermagem brasileira. Foi a primeira enfermeira parlamentar negra e teve ao redor de 20 leis aprovadas nas áreas de saúde e assistência social no Rio de Janeiro. Além dela, próxima, trago a enfermeira Isabel dos Santos. Isabel dos Santos nasceu em Minas Gerais, estudou, se graduou lá em Minas, iniciou a carreira na década de 50 no Serviço Especial de Saúde Pública, ligada à Organização Pan-Americana de Saúde. E por muito tempo, até 1997, ela esteve desenvolvendo trabalhos na gestão de recursos humanos junto ao Ministério da Saúde e à Organização Pan-Americana. A sua maior contribuição foi a proposição de políticas públicas para a qualificação da força de trabalho da enfermagem no país. Então, ela foi a criadora, né, a gestora, aquela que pensou a formação, a mobilização social dos atendentes e dos auxiliares de enfermagem através do projeto Larga Escala e depois, na sua segunda edição,
o projeto de profissionalização PROFAI. Então, o momento, o perfil de enfermagem ainda presente precisa, né, de alguém como Isabel dos Santos para pensar em novas políticas de movimentação desse quadro. A próxima personagem é a enfermeira Maria Estela de Azevedo Santos, a Ialorixá Estela de Oxóssi. Ela graduou-se muito cedo, há dados que ela graduou-se com 15 anos, na Federal da Bahia, na UFBA. Ela foi a primeira Ialorixá no Brasil a escrever livros e artigos sobre candomblé, tendo 9 livros publicados. Ela atuou bastante na Secretaria de Estado da Bahia, como sanitarista, e ocupou a cadeira 33 da Academia Brasileira de Letras. E ela recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal da Bahia em 2005 e, em 2009, pela Estadual da Bahia. Então, é alguém também que precisamos conhecer, né, e suas contribuições a partir das religiões de matriz africana. O que este movimento, né, esse projeto de decolonialidade da produção do conhecimento implica para a atuação profissional? É um processo que nós podemos interpretar como inevitável, né? Nós não voltaremos atrás, né? Nós estamos implicando sujeitos, indivíduos que pensam, que opinam, que criticam, que produzem, né? Que intervêm, brancos e negros, a adotar uma perspectiva ampliada de saberes, de diferentes visões de mundo, né? Numa perspectiva pluriversal, a fim de interromper esses efeitos deletérios, né, da colonialidade, os efeitos materiais, essa estrutura estratificada, os efeitos epistêmicos, né, da invisibilidade dos saberes e os efeitos simbólicos, né, a invisibilidade do sujeito, né, o desprestígio dessas histórias e dos seus significados no tempo. No enfrentamento da ruptura epistemológica ocorrida com a profissionalização, a enfermagem brasileira e mundial precisará reconhecer outros saberes, indígenas, africanos, ibérico-carimbenhos, hindus, que sustentaram e ainda sustentam práticas de cuidado da saúde de forma a dar visibilidade aos sujeitos, resgatar a sua humanidade, a sua estética, seus saberes e as suas práticas. Próximo. Eu trago aqui alguns pesquisadores negros e brancos que vão buscar na historiografia da enfermagem no Brasil essas personagens que construíram também a enfermagem, né? Então, tem aqui uma produção, uma monografia de conclusão de curso de 2018, perguntando, né, se existiu Black Ladies Nurses? E esse é um trabalho de monografia da Federal do Recôncavo Baiano de 2018. Existe uma produção que fala da competência cultural na trajetória de Maria Barbosa Fernandes, uma enfermeira mineira, que foi diretora da ABEM, da Associação Brasileira de Enfermagem. Existe a produção de LOU, Enfermeiras Negras na Revolução Constitucionalista de 32, né, de 2003. Existe a produção de Valdeci Silva Mendes, colega nosso da ANEM, que defendeu o doutorado em 2021, resgatando a história do enfermeiro Antônio Amaro Ferreira, enfermeiro do século XX em Cuiabá, contribuições para a educação das relações étnico-raciais, uma tese de doutorado.
E mais recentemente, eu já comentei, a dissertação de mestrado da Andréia de Santana Oliveira sobre as práticas culturais de Mary Siacol, no Rio de Janeiro, nesse ano. Então, é isso. Eu pergunto, então, à academia se vê, e cada um de nós, se nos vemos como sujeitos implicados com a produção de conhecimentos numa perspectiva pluriversal. Eu agradeço e deixo aqui as redes sociais da ANEM, a Articulação Nacional de Enfermagem. Obrigada. Que ótimo, então, ouvir as duas, e foi ótima a conversa, né? Não houve nada de sobreposição, né? Foi uma coisa muito interessante, porque efetivamente foi resgatado assim, a questão do protagonismo da cor, da enfermagem negra, né? Uma enfermagem que tem cor e que não apareceu durante todo esse período na história. Eu acho que foi a coisa mais marcante dessas duas conversas, e que a gente está buscando. Acho ainda que, como a doutora Alva comentou, na questão dessa parceria, desse diálogo, né, dos brancos e dos negros, porque nós não apagaremos esse passado, não voltaremos no tempo para isso, mas como nós vamos andar assim de lado, né, trilhar mais próximos, já estamos buscando isso há algum tempo, e como a gente vai melhorar isso. Acho que essa se propõe para uma discussão até, como isso como vencer esse racismo, como, né, colocar que ações a gente pode já ir desenvolvendo, já está desenvolvendo, e acho que o trabalho de vocês vem muito nessa linha, né? Ele já faz um letramento, digamos assim, né? Busca da onde está aparecendo, onde começa a se consolidar esse preconceito, né, de muito tempo. E acho que esse resgate das personalidades ele é extremamente importante na história, né? E põe a gente não sabe onde estão esses sujeitos, né? Mas que traz de volta eles foram extremamente importantes no momento que existiram, e eles nos servem para dar um apoio, um suporte. Isso para qualquer indivíduo do passado, né? Que quando a gente vai resgatar na história, a gente está buscando, né, se valorizar. E eu acho que o resgate dessas personagens negras é extremamente importante. Eu conhecia duas delas, né? A Isabel Santos, né? A gente teve trabalho, ela era muito ligada à BEM, ela quando estava na OPAS, tinha muito contato dentro da BEM em Brasília. E a Rosalda Paim, que eu acho que até agora eu não tinha me lembrado, mas até se estivesse aqui, eu procurava as fotos que eu tenho com ela, né, e até acho que em 1908, num congresso do Rio, da BEM, acho que deve ter sido em 86, nós fomos no gabinete dela na Assembleia, da doutora Rosalda. E a Rosalda também eu acho que tem uma questão do protagonismo, eu acho que é super importante isso, que foi, ela poderia ser até considerada uma teórica da enfermagem, né? Pela teoria lá dos sistemas que eu não me lembro bem como era o nome da teoria, mas assim, ela muito lutou por isso em todos os congressos, levava os seus trabalhos, os seus pôsteres sobre essa teoria. Teoria cibernética, né? Tem mais um outro qualificativo aí, mas é teoria cibernética. Então, isso foi uma coisa que está invisibilizada depois, né? Foi desaparecendo, a gente não consegue hoje resgatar mais. Não se consegue resgatar, isso foi invisibilizado, né? Foi meio que apagado da história. Eu acho que é uma dívida que a gente tem com a Rosalda por tudo isso aí, as coisas que tu apontaste, e do convívio, né? E de ter sido mesmo uma liderança exemplar para toda a enfermagem brasileira. Bom, aí sim, para que nós estamos já com 1h30, né? É um tempo bom. Então, assim, Gisele e
nessas questões que eu coloquei, eu vi que no chat, vou dar uma olhadinha se nós colocamos alguma questão. Excelentes contribuições, a Eduarda Brito. Só tenho a agradecer pela oportunidade. Acredito que hoje um grande desafio pós-cotas raciais é buscar melhorar e ampliar as políticas de permanência dos alunos negros, indígenas e quilombolas dentro da instituição de ensino. Parabéns, resgatando a história das nossas colegas enfermeiras, apresentações incríveis, parabéns aos envolvidos, a Luísa Sheila Evane, parabéns pela apresentação, Fábio Soares de Mello, a Retro Enfermeira, gostei desse nome, temas importantes, Retro Enfermeira muito bom, tem mais gente, professora Fernanda, a Clara Maria Nunes fala, professora Fernanda Batista é minha orientadora no TCC, meu objeto de pesquisa são as cartas, manifestos dos CBCentos, onde vou procurar por marcadores raciais, socio-raciais. Que lindo, que prazer ouvir vocês. Tá, ok, eu acho que foi esses comentários e eu acho que a gente pode brindar essas pessoas um pouquinho para ver assim, que ações ou que coisa hoje a gente pode estar fazendo junto, pode dando força, né, fazendo crescer alguma ideia de ações que leis e coisas a gente tem bastante, né, de como é que tem várias coisas, uma coisa sai procurar um racista e não se acha, né, não tem. Como é que existe o racismo, né? Quem é racista, né? Ele é só estrutural, mas estrutural é formado por pessoas também. Então, eu gostaria de ouvir vocês alguma coisa sobre assim, que iniciativas ou ações a gente pode estar fazendo, assim, que contribuiria de forma a ter esse alinhamento, né, branco, negro, da sociedade para que reconhecessem isso. Oi, boa noite, então, a todos. Quero agradecer também aos participantes pelos comentários. Um abraço especial à professora Terezinha Valduga. Eu sou mentorada pela professora Célia Souza, né, que na verdade, é uma iniciativa do Instituto Acredita aqui de Porto Alegre, que selecionou um grupo de enfermeiras, né, para, na verdade, lançar um projeto, né, de novas perspectivas no cenário da enfermagem aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, região metropolitana, que é a maior área de abrangência do projeto. E o nosso grupo, em especial, está já planejando um seminário para 2023, com data ou para maio ou para outubro, a gente ainda não está bem definido, com o seguinte objetivo, né? Chamar profissionais da enfermagem, negras, né? Negros, do ensino profissionalizante, da graduação, acadêmicos, estudantes do técnico, e hoje nós estamos, inclusive, conversando que provavelmente serão 2 dias de debate, justamente para falar de pontos que são cruciais para a inserção desses profissionais em campos de trabalho e, principalmente, para a permanência deles. Então, eu, por exemplo, já fiz uma oficina com as colegas em relação ao currículo Lattes, né? Já teve num sábado também pelo Instituto a promoção de 3 universidades que falaram sobre inserção inserção em processos seletivos para inserção nos mestrados, né? Nós vamos ter um outro encontro também de condutas e de posturas, né, adequadas no momento de uma entrevista dentro de uma instituição hospitalar. Então, na verdade, nós também queremos preparar, né, as pessoas que não acessaram o mercado para que elas sejam competitivas, né? Porque a gente sabe que as desigualdades existem e acredito que são projetos como esse que nós, junto com a professora Célia, idealizamos, né? E outros que surgirão, né? E o próprio trabalho, né, da NEM são fundamentais para nós, né, termos digamos assim, pontos positivos, né, nesse mercado tão competitivo.
Legal. Então, só deixa eu dar uma... Tem a mão levantada da Clara Maria, deixa eu dar uma voz para ela. Legal. Boa noite, pessoal. Vocês me escutam bem? Sim. Eu tô com a internet meio ruim aqui do celular. É um prazer estar aqui com vocês. Professora Alva, é um prazer te escutar novamente. Não sei se você lembra de mim, eu conheci a professora doutora Alva online, né? Não conheci pessoalmente, mas numa apresentação que eu fiz, eu sou aqui da Universidade da UFMG, tentando também, né, fazer uma recuperação aí da trajetória de enfermeiras negras. E é muito interessante porque depois disso eu fui me juntar ao grupo de pesquisa que me possibilitou fazer esse trabalho que eu estava apresentando na ocasião que eu conheci a professora. E hoje a gente está estudando um pouco sobre metodologias freirianas, baseado muito também em algo que a Isabel Santos fez na época lá do projeto Larga Escala. Então, assim, hoje está aqui vendo, né, a professora falando da Isabel, falando de todas essas enfermeiras que tanto têm contribuição, e ainda conhecendo a professora doutora Gisele, que prazer, eu anotei absolutamente todas as suas referências, porque eu estou, assim, no meu TCC, comentei no chat que a professora Fernanda, que era uma das referências de Alva, é minha orientadora, né, e eu estava com ela quando a gente tentou buscar a primeira enfermeira negra que formou aqui na UFMG, e aí agora estou aí procurando nos marcadores de raça nas cartas da ABEM, né, que tem aí o predicado de ser a manifestação política da enfermagem e tudo. Então, estou construindo meu TCC nessa área, então é um prazer muito grande estar aqui escutando vocês, né, que oportunidade, e espero nos caminhos seguintes poder entrevistar todas vocês. Esse é meu sonho de doutorado, pesquisar enfermagem moderna, contribuições de vocês, né, que continuam aí na militância. É isso, gente, estou muito otimista para esse ano, que a gente está vencendo, né, o fascismo, a gente precisa falar disso, e quem vence é também a enfermagem, somos nós mulheres negras trabalhadoras, né, então estou muito feliz de poder estar aqui, e é isso, vamos em cada canto aí, em Porto Alegre, em São Paulo, em Minas Gerais, vamos juntando forças, particular força mesmo, que é ser enfermeira negra. Obrigado, Clara. Parabéns. Parabéns, então, uma fala potente. Isso, continuando as nossas conversas aqui, professora Alva, seu posicionamento, as suas condições da questão colocada para a Gisele, então a gente está articulando, dando continuidade efetivamente para coisas mais concretas, cada vez mais concretas. Então, agradeço a participação do público, né, dos colegas que estão aqui no chat. Eu espero ter contribuído, o tempo é curto e a gente, enfim, tenta fazer o melhor. E eu vejo da seguinte forma, eu acho que eventos como esse, na formação, ele já tem esta finalidade de romper essa visão, né, marcante de uma estrutura universal, né, que é igual para todos, centrado apenas no modelo de conhecimento e tal. Então, o currículo ele precisa ser um instrumento que haja essa disputa, né, de visões, de sujeitos, das diversidades que estruturam a nossa sociedade. Então, isso precisa estar contemplado nos conteúdos curriculares, nas experiências curriculares, não só nos conteúdos, mas nas experiências. Então, seminários que possam ser realizados, as pesquisas acadêmicas, não é? Elas contribuem para ampliar essa perspectiva de produção do conhecimento e de práticas. Então, eu acho que o caminho é esse, né? Então, quando eu falo desses sujeitos, eu estou conversando com os colegas no sentido de que, olha, a enfermagem está mudando, a sociedade está mudando, os sujeitos estão buscando os seus direitos de serem sujeitos, e eles precisam ser reconhecidos
por nós, enquanto força de trabalho, né? Então, não existe só o padrão de Florence na enfermagem brasileira, há outros perfis que precisam ser reconhecidos, então a gente precisa olhar para nós, quando nós apresentamos esse perfil, opa, né? A maioria se diz preta e parda, tem algo aí a ser identificado nessa construção e nas práticas que são ensinadas. Então, é preciso ter momentos de reflexões a respeito disso, disposição dos professores, né? A gente ouve muita coisa na pós-graduação. Essa não é a minha categoria de análise, eu não tenho experiência, né? Você procure um co-orientador, mas o racismo não é um problema criado pelos negros, é um problema da sociedade brasileira. Então, todos precisam estar implicados na resolução dessa questão. E o racismo, ele adoece a força de trabalho, os trabalhadores, e adoece a população. Então, se a gente não reconhece isso, nós vamos reproduzir cuidados discriminatórios e racistas, desumanizados. Eu não reconheço a humanidade do sujeito quando eu lido com a mulher negra e acho que ela é forte, ela vai aguentar a dor, não precisa de anestesia. No homem negro também, né? Ele é forte, sempre foi, né? Então, isso precisa estar no nosso cotidiano, no nosso discurso, nas nossas reuniões, na nossa produção e na nossa prática. Então, eu tenho tido a oportunidade de falar com colegas que estão na academia, e isso me deixa bastante feliz. Né? Para uma ativista, eu quero conversar com vocês que estão produzindo e que estão liderando grupos, né? Que estão nos serviços, e quero falar com essas mulheres que estão nas práticas e que precisam ser reconhecidas como sujeitos de produção de conhecimento de práticas aí, na enfermagem no país todo. É isso. Obrigada. Então, não tem mais nenhuma posição ali no nosso chat. Eu quero agradecer imensamente a nossas palestrantes, né, por ter descoberto essas duas joias, né, que nos brindaram com essa conversa tão amigável também, né? Eu acho que é assim que tem que ser essas conversas para que a gente melhore essas relações, e de duas profissionais, né, que estão, e duas intelectuais que são bem baseadas, tem muita base na sua fala, né? Conhecimento construído pela luta e conhecimento adquirido também pela luta, para conhecer, para saber, para poder se impor e para poder falar e reconhecer, né? O conhecimento ainda é uma arma muito importante, né? Para se ter essa interlocução com a sociedade. Eu não sei se teria mais a Alba gostaria de fazer mais estar encerrando essa conversa, e a Gisele. Gisele parece que caiu, não sei, saiu. Olha, aqui no chat tem alguém falando que é influencer. É a Retro. A Retro, ela é aluna lá ela é orientanda da professora Maria Lígia Belaguarda, lá de Santa Catarina, e ela é membro do grupo de pesquisa GESSES, lá da universidade. E ela está estudando, ela não colocou aqui o que ela estava estudando, né? Ela está dizendo que tem dificuldade de encontrar fotos antigas de enfermeira negra. Uhum. Pois é, estão escondidas em algum lugar. Então, quando é preciso pesquisar. Então, adentrar nas universidades e buscar, né, as turmas, a composição das turmas. Eu não trouxe aqui as primeiras alunas da EUSP, mas elas estão lá registradas. Então, há trabalhos aí que precisam ser desenvolvidos, e nisso de você encontrar essas profissionais, certamente você vai encontrar registro delas como
foi encontrado o registro da Maria Soldado, né? E outras. Então, é isso. A gente tem que escavar, na verdade, né? Para O poder... olhar tem que ser treinado para isso, né? A gente tem que treinar o olhar, senão a gente não vê essas coisas, né? Tem que enxergar com outros olhos, senão... E eu, no meu ativismo, eu falo dessa questão da imagem, né? Me incomoda bastante falar da enfermagem brasileira e mostrar uma maioria de rostos brancos. Então, eu prestei atenção na imagem do Congresso da ABEM, a se realizar na próxima semana. Há muitos negros ali, então a gente já avançou nisso, né? Agora, além disso, é preciso que essas imagens estejam na mídia das entidades de classe, né? Porque quando você pega uma revista do Corém, você pega uma revista da ABEM, você não vê rosto negro ali, você não vê publicação de histórias de negros. Então, é preciso espelhar essas imagens, essas histórias, para que seja possível nos encontrar, dar visibilidade. É isso. É de extrema importância, né? As organizações têm que ter esses posicionamentos, né? Clareza sobre isso. Acho que a gente tem conversado muito hoje sobre o movimento DEA no mundo, né? Então, assim, as universidades americanas usam muito, né? Elas posicionam sobre diversidade, equidade, né? Inclusão, acessibilidade. E agora o Cielo está falando em impacto de ideia para começar o ano que vem trabalhando isso. Eu não sei bem o que é, mas já está na página do Cielo como um movimento que vai crescer muito. Então, nós temos uma formação, acho que quando buscasse sobre as pesquisas sobre formação e coisa, nós temos o locus de formação da nossa profissão no país, são as escolas de enfermagem, são ainda extremamente conservadores nesse aspecto, né? Elas não têm posição, a gente não encontra vê menos professores negros, né? Vê mais professores brancos, enfim, as escolas não têm demonstrado veementemente esse compromisso maior com essa coisa, né? O país, a metade do país é negro, né? Então como é que pode, né? Assim, somos a metade, os negros são a metade, a população negra é a metade, no mínimo a metade, e é tão mal representada em todos os espaços, né? E também, assim, na profissão de enfermagem, eu acho que tem a questão da mulher, né? Então, assim, a sobreposição, né? Assim, a interseccionalidade, a idade, ser mulher, ser pobre e ser negra. Então, Gisele, querida, pode nos dar, então, teu encerramento? Sim. Ainda bem que eu consegui voltar, porque eu tinha caído. Nós te aguardamos, nós te aguardamos. Obrigada. Eu, na verdade, quero agradecer a oportunidade e dizer, né, para as pessoas que estão aqui conosco da contribuição, né, que cada um pode dar, já que eu estou vendo que tem pessoas, né, de vários estados representados aqui, que a gente possa construir uma enfermagem através dessa luta antirracista, né, porque isso não é somente o papel, né, dos profissionais negros, mas também dos não negros. E dizer, eu estava me lembrando agora, que em maio eu participei de um talk show promovido por uma associação de empreendedores aqui do Rio Grande do Sul, e na ocasião o tema era a invisibilidade dos profissionais na área da saúde, e eu fui convidada para falar da invisibilidade dos profissionais da enfermagem. E casualmente eu citei muitas dessas enfermeiras que a doutora Alva falou hoje, inclusive ela. Eu estava me lembrando agora, e para ver do quanto que o universo ele é generoso com a gente, né? Porque o Joel me encontrou, me chamou, e aí a gente discutindo, né? Preparando o que nós iríamos falar, e hoje eu estou aqui contigo, professora, né? Então, assim, para mim é uma honra de saber, assim, ó, de que aquelas pessoas que a gente lê, que a gente afina as ideias, e uma hora dessa a gente está aqui, né? Frente a frente, né?
falando, né, virtualmente falando. E eu também queria falar que a questão do profissional de enfermagem e dos currículos de enfermagem, e que os da área da saúde, de uma forma geral, se apropriem da questão do cuidado afrocentrado. Mas para a gente saber o que é cuidado afrocentrado, a gente precisa conhecer a história da cultura afro-brasileira, da verdadeira história da cultura afro-brasileira, resgatar saberes ancestrais, ouvir dos nossos usuários, indivíduos, sujeitos, pacientes, né, essa história ancestral que foi invisibilizada por essa matriz colonial, né? A própria desagência, né, ofertada nesse processo de escravização anulou o que a nossa cultura afro-brasileira tem de mais genuíno, né? Que é o cuidado, que é o conhecimento das práticas integrativas e complementares, que antes de ter esse nome, né, já existia a fitoterapia, já existia, através da benzedura, a conexão com o universo e com as boas energias. E para encerrar, eu queria falar uma parte de um texto da Bell Hooks, que ela diz o seguinte, né, que numa sociedade racista e machista, a mulher negra não aprende a reconhecer a sua vida interior. A mulher negra descolonizada precisa definir suas experiências de forma que outros entendam a importância da sua vida interior. Então, para que as meninas negras, as jovens negras que estão inserindo na graduação, no ensino técnico, no mercado de trabalho, se reconheçam quanto profissionais negras e busquem nesses espaços de articulação, na verdade, se posicionar em relação a isso. Eu sou de um tempo, tenho 25 anos de formada, e a gente não tinha esses debates, né? Sou de um tempo que não existia política de cotas, não existia política de saúde da população negra. Na minha graduação, eu tive 2 profissionais negras, uma bióloga e uma enfermeira. E hoje eu penso assim, ó, quantas outras coisas eu poderia ter feito em prol da minha categoria, da minha profissão. Na verdade, isso é literalmente libertador e mostra do quanto que ainda nós precisamos. E mais o quê? Eu acredito que eu possa inspirar outras pessoas, mas eu também fui inspirada por outras tantas, né? Então, professora Alva, eu quero, né, de coração agradecer por essa oportunidade e dizer que a sua luta, né, ela reverbera, ela ecoa, né, nos recantos do Brasil afora, saiba disso. Muito obrigada. Muito obrigada, Gisele. Muito bom te ver também, né? Muito que bom, então, te reconhecer. Encontramos esses encontros possibilitam isso, né? Já agora vai reverberar em outros espaços. Eu só finalizando para a retro-enfermeira, então ela é aluna especial, está fazendo disciplina no mestrado lá da UFSC, ela não é ainda aluna do mestrado, mas já vai trabalhar com a Lígia Belaguarda. A Lígia Belaguarda foi minha contemporânea no doutorado também. Sônia Cunhada. Que gente, me liga em tudo que é horário para cá. Já estão assustados, quase 9 horas da noite. Então, gente, eu queria agradecer muito a Alva, foi assim, maravilhoso tê-la conhecido. Eu também tenho minhas lutas, né? Visto uma outra pele também que me faz ser discriminado. Então, alguma percepção, né, me toca também sobre isso, para poder dizer que eu compreendo um pouco. Né? Nunca vou compreender como é ser esse ser que sofre racismo, mas sei o que é um ser que sofre, né, discriminação. Entendeu? Por ser assim, pelo jeito que eu tenho, pelo que eu sou, eu já fui demitido, já foi dito na minha cara, não foi? E eu não pude fazer nada por isso. Eu tive que continuar vivendo, né? E continuei vivendo, mas é muito doloroso quando essa questão é colocada. A gente sofre muito, derrota uma pessoa, né? A gente cai. Então tem que saber levantar. Me levantei muitas vezes quando alguém me dizia, né, e me impedia, eu perdi emprego por isso, o teu jeito, né? Então era o suficiente, era
a arma poderosa, né? Era quase um tiro feito e me tirava da reta. Então, assim, agradeço imensamente a Alva, a Gisele, que eu descobri, acho que a Gisele também ainda está num crescimento, eu fiquei muito encantado com as roupas também, Gisele, e né, deves aproveitar isso, escrever, nós também temos que escrever, o mundo vive de escrita, nós estudamos porque fomos ver o que os outros escreveram, nós temos que escrever a história, ainda é assim, né? Tem muita imagem, muita coisa, mas o que fica escrito é o que a gente depois pode conversar. Agradeço imensamente a participação das duas, ao público presente, né, os belos comentários. O Eduardo fez alguns comentários interessantes. Muito obrigado, Eduardo. Pedimos, então, a gente deixou no chat os nossos contatos, sites, para que possam também divulgar a nossa academia, e nós trabalhamos com isso. Agradeço imensamente.